Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor, passando aqui para falar algo para você. E eu tô aqui hoje para falar a respeito de uma palavra que está no meu coração, que está lá em 1 Coríntios 14:10, que a Bíblia diz que há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas, contudo, sem sentido. Há muitas vozes, mas eu quero hoje me atentar a uma dessas vozes, que é a voz das experiências passadas. Não sei, talvez você tenha sido paralisado por alguma experiência que lhe traumatizou, alguma coisa que você intentou fazer e que não deu certo, e que isso tem parado você. Às vezes são muitas situações, mas talvez você orava por pessoas doentes e por conta que uma pessoa não foi curada, talvez você se limitou a não orar mais. Talvez você falava a palavra de Deus, evangelizava, e por alguma coisa, porque alguém não recebeu, você parou. Às vezes você investiu em pessoas e por não ter tido o retorno que você achava que teria, ou por ter se frustrado com alguém, ou enfim, por ter tentado colocar um empreendimento e porque esse empreendimento não deu certo, e você hoje se paralisa, se limita a não ir, a não dar um passo de fé, a fazer aquilo que você sabe que Deus tem para você, mas que por conta dessas experiências que não foram boas, você talvez parou e disse que não ia fazer mais. Essa palavra de hoje é para você. E se tem uma coisa que a gente tem ouvido, dado créditos, a essas vozes. Essas vozes que nos limitam, que nos paralisam, que nos fazem recuar, que nos fazem retroceder, por conta que uma experiência que você viveu, que nós vivemos, e não deu certo, e a gente está ali limitado. Por mais que o Senhor tenha já dito, tenha falado, mas essas experiências, elas tendem a abafar a voz de Deus, né? A gente dá muito mais crédito àquilo que a gente passou do que aquilo que Deus tem falado ao nosso respeito, aquilo que Deus tem falado pra gente. E, sabe, Jesus, estava lendo aqui a palavra de Deus, e Jesus, ele, em João 11:8, diz que ele passou isso com os discípulos. E eu acho bem interessante isso, porque Jesus, ele tinha ido à Judéia, e no trajeto que ele fez à Judéia, ele quase foi apedrejado. E a palavra de Deus vai dizer em João 11, que ele ouviu falar, que chegou a notícia para ele que Lázaro estava prestes a morrer, e Jesus esperou uns 3 dias ainda, e depois ele falou para os discípulos que eles tinham que voltar para a Judéia. E nessa palavra que Deus liberou aos discípulos, eles ficaram apavorados, e eles disseram: mas Jesus, como pode você ainda procura voltar aos judeus? Como você quer voltar? Você já foi quase apedrejado, a gente já foi quase apedrejado lá, e o Senhor quer retornar para lá? E Jesus, ele liberou uma palavra e disse assim, João 11:9, diz assim: não são as horas do dia 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E Jesus estava querendo falar que quando a gente anda conforme a palavra de Deus, não há tropeço. Jesus, ele cita luz, porque a palavra de Deus na Bíblia, luz se refere à palavra de Deus, né? Nós vemos isso no Salmo 119. E ele estava dizendo: eu tenho uma palavra de Deus,
conjecturando aqui. Eu tenho uma palavra de Deus. Ele estava falando para os discípulos, eu tenho uma palavra de Deus e eu não vou tropeçar naquilo que Deus disse para mim. Eu estou andando conforme aquilo que Deus falou. Eu não estou andando conforme aquilo que eu vivi lá na Judeia. Não estou andando conforme o trauma que eu tive. Não estou andando porque eles, segundo o medo de ser novamente apedrejado, não. É porque há uma palavra para mim, aleluia, e eu estou andando conforme essa palavra. Então Jesus, ele vai, reúne os discípulos e se direciona à Judeia. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Aquele retorno da Judeia fez com que Lázaro ressuscitasse. Lázaro ressuscitou porque Jesus, ele não atentou à experiência passada que ele tinha tido, que não tinha sido boa. Ele não atentou ao quase apedrejamento, ele não atentou às vozes dos discípulos de medo. Então Jesus, ele não se atentou às experiências passadas. E hoje, trazendo para nós, então, quantos Lázaros estão esperando ouvir uma palavra que vai sair da sua boca e que você tem, por muitas vezes, não chegado ao lugar que Deus tem para você chegar, para que essa palavra seja liberada e para que essas pessoas saiam do túmulo, verdadeiramente ressuscitem por conta de experiências passadas, por conta de coisas, de traumas, por conta que você ainda não submeteu as suas experiências à palavra de Deus. Então submeta as suas experiências, seus traumas à palavra de Deus, para que você chegue ao destino que Deus tem para você, para que pessoas, Lázaros, sejam ressuscitados pela palavra que sair da sua boca. Então hoje eu quero lançar essa palavra, algo que Deus compartilhou comigo, algo que está no meu coração, para que, em nome de Jesus, essa palavra possa alcançar outras pessoas e que cada pessoa que ouvir essa palavra que possa receber e meditar e refletir naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para a sua vida. Os seus traumas não podem limitar você. As palavras que você recebeu, palavras contrárias, experiências contrárias, não pode limitar você, não pode paralisar você. Submeta elas à palavra de Deus e alcance verdadeiramente o lugar que Deus tem para você. Aprenda a andar naquilo que Deus tem nos ensinado. Aqui o Senhor ensinou, Jesus ensinou aos discípulos a não basearem as suas vidas a experiências passadas. E assim a gente também tem que aprender, à luz da palavra, a não basear nossas vidas a experiências que não deram certo. Receba essa palavra em nome de Jesus e que você possa, em nome de Jesus, deixar que ela frutifique no seu coração, dê frutos de justiça. Em nome de Jesus.